Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Teixeira, analista de negócios de uma grande empresa de consultoria e também faço parte aqui desse canal Viver de Trade. E a ideia desse canal aqui é comentar com vocês algumas possibilidades de melhorar o nosso desempenho na Bolsa de Valores. E hoje eu tenho um tema interessante aqui para comentar com vocês, que é como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores com pelo menos R$ 1.000. Eu sei que tem muita gente que está começando agora na Bolsa de Valores por conta do momento que nós estamos vivendo, e realmente ele é um ambiente bastante motivador, desafiador e empolgante, né? Mas é interessante que a gente saiba o que está fazendo para não fazer bobagem e não perder dinheiro. Então tem muita gente aí que fala sobre análise técnica, fala sobre alguns ativos, ações, opções, e hoje eu quero comentar com vocês aqui um ativo muito mais fácil de se operar do que propriamente as ações e também os índices futuros, né, como o dólar e contratos de mini dólar, de mini índice, que é um dos ativos mais tranquilos da Bolsa de Valores, que é o milho. A gente tem visto aí nos últimos tempos algumas pessoas falando bastante sobre o milho. É um ativo que vem tomando bastante força no mercado, da Bolsa de Valores, né? E quanto mais gente estiver operando esse papel, melhor fica para todo mundo, né? Porque a gente consegue maior liquidez. Então, quanto mais gente estiver entrando na Bolsa de Valores, operando esse ativo, ele promove liquidez no mercado, então a gente consegue comprar e vender com mais facilidade e não tem grandes diferenças de preço entre oferta de compra e oferta de venda, né? E por que eu falo então que é possível ganhar dinheiro a partir de R$ 1.000 com um ativo como esse? Porque, primeiro, ele é um ativo que tem muita tendência, né? Como vocês podem ver no gráfico aí que eu estou apresentando para vocês, esse é o gráfico diário. Vocês vejam que nos últimos deixa eu contar aqui para nós. Nos últimos 19 dias, ele teve apenas 2 ou 3 dias aqui de movimentação de queda. No mais, ele teve só dias de alta, né? Então, ele é um ativo que promove então uma tendência longa. E quando você consegue fazer a sua entrada nesse começo de tendência, você consegue capturar um bom movimento e fazer um bom retorno financeiro. Já vou explicar um pouquinho para vocês como é que se faz esse retorno, tá bom? E por que eu falei também que você consegue operar a partir de R$ 1.000? Porque, dependendo da sua corretora de valores, é exigido uma margem de garantia, né? E aí, eu vou comentar da corretora que eu opero, né? Que é a Clear Corretora. A Clear, ela pede no mínimo R$ 1.000 de garantia para que você opere um contrato de milho. Nossa, mas por que acontece isso, Henrique? Porque, pessoal, toda operação que é iniciada no milho, ela é encerrada no mesmo dia, né? Apesar de você fazer uma operação de swing trade, que é aquela operação que você começa num dia e termina dali 2 ou 3 dias, ou até por um prazo um pouquinho mais longo, o encerramento da negociação no contrato de milho, assim como no contrato de mini índice e no mini dólar, ele se dá no mesmo dia, tá? Então, vamos explicar para vocês isso, como é que acontece. Esse gráfico que nós estamos vendo aqui é o gráfico diário, mas eu vou passar para o gráfico de 60 minutos para mostrar para vocês um dia da operação do contrato de milho e como é que acontece o seu encerramento, a sua liquidação. Bom, vamos imaginar então que nós temos um dia, eu vou pegar um dia bem direcional aqui, bem facinho de explicar para vocês, para ficar fácil de entender. Veja só, então lá no dia 8 de outubro, nós tivemos então a abertura do pregão nesse ponto aqui, né? Nesse local, ele abriu no valor de 69,71, 69,70, deixa eu posicionar aqui, ó. 69,70 foi o valor de abertura. Então você comprou, se você entrou na abertura e comprou um contrato de milho nesse dia a 69,70 e você carregou esse contrato, um contrato de milho, até o fim do pregão, você teve um fechamento na casa dos 71,02. Isso deu a você uma amplitude então de movimento durante o dia de 1,29, 1,30. Eu vou explicar o que é isso.
Por que a corretora pede garantia, gente? Porque a cada R$ 1 que varia de preço na Bolsa de Valores, ele equivale a R$ 450 de movimentação na sua conta corrente da corretora. Nossa, mas por que é isso? Porque quando você compra um contrato de milho, cada real que varia na Bolsa de Valores equivale a R$ 450. Por que isso? Porque um contrato de milho equivale a 450 sacas de milho. Então, ele é uma operação alavancada em 450 vezes. Aquilo que você está vendo aqui no valor da cotação é multiplicado por 450 vezes. Então, se neste dia, 8 de outubro, você teve uma entrada aqui na abertura desse dia, R$ 69,70, e você saiu no fechamento do dia, que foi a 71,02, você teve uma variação aí de 69,70 menos 71,02. Teve R$ 1,32 de variação, certo? Esse R$ 1,32 multiplicado por R$ 450, né? Quanto é que dá isso na conta da gente? No fim do dia? Vamos fazer aqui. 1,32 vezes R$ 450. Vai dar nada menos do que R$ 594. E como é que é feita essa liquidação então, Henrique? Essa liquidação é feita da seguinte maneira, pessoal. Se você comprou um contrato de milho, a hora que o pregão encerra, alguém perdeu. Né? Se você comprou e esse movimento foi a teu favor, se você comprou a 69,70 aqui, nesse dia, e terminou aqui em cima, você teve uma movimentação de alta e você estava comprado em um contrato. Ora, se você está comprado em um contrato e esse contrato andou, né, variou nesse dia, R$ 1,32, multiplicado por 450, que é o valor de um contrato, né, a alavancagem de um contrato, você faturou então neste dia R$ 594, que vai estar disponível na sua conta corrente da corretora no dia seguinte. Por isso que é fechado, então é feito a liquidação financeira no dia. E como é que você ganha esse dinheiro? Porque alguém apostou que esse valor ia perder, alguém apostou que esse valor ia cair, né? Alguém estava apostando na queda desse valor. Então, se alguém apostou nessa queda e estava fazendo uma operação vendida, essa pessoa encerrou o dia dela negativo, então ela paga para você aquilo que você ganhou, tá? É feita uma liquidação diária, todos os dias, então você ganha, alguém perde. Se você perde, você paga para alguém. Então, por isso que eu comentei que você precisa de pelo menos R$ 1.000. Por quê, pessoal? Você precisa ter R$ 1.000 de garantia, R$ 1.000 equivale a garantia que você precisa alocar para a negociação de produtos da BMF, né, os ativos de futuros, commodities de futuro, tá? E seria interessante também que você tivesse na sua conta corrente da corretora mais um valor lá, que pode ser 450, 500, 600 reais, para que se você se você pega um dia de movimentação em que o ativo não anda tanto e vai descontar um pouquinho da sua conta, ele não vai pegar essa garantia, tá? E aí você consegue então, com R$ 1.000 de garantia, mais um pouquinho de saldo, cobrir essa movimentação no dia sem trabalhar, sem precisar mexer na garantia. Então eu quero mostrar para vocês aqui, olha aqui, ó, esse é o gráfico diário do milho. Eu vou tirar essas anotações daqui para mostrar para vocês uma seguinte situação. Se você tivesse entrado, qualquer um tivesse feito uma operação, a partir desse dia aqui, olha só. Nós tivemos então, que eu comentei aqui há pouco, 19 dias de alta, né? 19 dias de alta, se você começou com um contrato, então você ganhou um dia aqui, 2, 3 dias, então você fez então uma movimentação entrando aqui, saindo aqui, ó,
2,40, 2,35, o que representa 2,35 vezes R$ 450, R$ 1.057. Então você simplesmente tivesse comprado e deixado lá no swing trade, ao final desses 3 dias aqui, você ia ter na sua conta R$ 1.057 creditados na sua conta. Tá? Aí no dia lá, no próximo dia, ele teve uma movimentação de queda, né? Então ele variou entre abertura e fechamento 62,88 para 62,60, 28 centavos de variação. Esses 28 centavos de variação, vezes R$ 450, ele iria descontar da sua conta corrente R$ 126. Então você ganhou 500 e alguma coisa, você devolveu lá R$ 126, mas logo no dia seguinte ele voltou a subir. Então se você continuou com esse contrato na mão lá, na sua posição, você pegou mais uma movimentação de alta interessante, né? Olha que legal. Então se você tivesse colocado aqui um contrato, estivesse carregando até hoje, 13,79 pontos, descontados esses diazinhos aqui, olha, daria uma bela movimentação e um bom retorno financeiro, tá, gente? Então, o que é importante vocês levarem em consideração? O movimento da tendência do contrato de milho. Ele é um contrato que segue muita tendência. Quando ele começa a andar, ele vai numa boa direção. É claro que está atrelado muito ao mercado físico também, né? Então é bom ficar de olho nas notícias do agronegócio, né? Porque isso tem a ver com exportação, consumo interno, variação de clima, se já começou o plantio, se não começou o plantio. Isso interfere um pouco no valor do milho físico, e isso se reflete aqui na Bolsa de Valores, né? No mercado de Bolsa de Valores. Porém, vocês podem perceber que ele faz uma bela movimentação de alta e você pode fazer as operações do mesmo jeito que são feitas as operações em ações, né? Vamos imaginar o seguinte, se a gente fosse analisar aqui a questão simplesmente olhando pelo gráfico, nós podemos olhar que nesse movimento de queda que houve nesses dias aqui, ele fez um que a gente chama de pivô de alta, né? Então, o que é um pivô de alta? Teve bastante gente que apostou aqui na subida dos preços, né? Aí houve uma realização dos lucros aqui e teve um monte de gente que deve ter apostado que esse valor ia cair, né? Nesse movimento aqui, ó. E essas pessoas, então, venderam as suas posições. Fizeram vendas. A partir desse momento aqui, deste dia, elas começaram a vender as suas posições. E, claro, se a pessoa vai vender a sua posição, ela aposta que o mercado vai cair, então ela vende aqui em cima para recomprar aqui embaixo. E quando ela vai fazer esse tipo de operação, onde é que ela coloca o seu stop? O que é o stop, pessoal? É o encerramento da sua posição. Ela colocou o seu stop aqui, né? Nesse ponto aqui. O que nos leva a crer o seguinte, caso haja um movimento de alta e esse movimento supere esse stop, né? O que vai acontecer? Todo mundo que estava vendido nessa posição vai ter que recomprar o seu contrato para encerrar a posição vendida. Então nós temos um caminho de alta. Aquelas pessoas que estavam esperando um movimento para comprar de novo, entram comprado, né? E aí aquelas pessoas que estavam de fora, que estavam esperando um movimento de superação de uma máxima aqui para comprar, também vão entrar comprado. Isso faz com que o mercado ganhe uma força compradora muito grande. E ele começa a tomar de novo uma tendência de alta. Então, olha, na ruptura deste, que a gente chama aqui pivô de alta, ele vai replicar um movimento de alta todinho de novo para cá. Então, se a gente puder traçar aqui uma projeção de Fibonacci, né? Ó, nós temos aqui um pivô de alta, olha que legal, né? E ele vai pegar esse movimento todo aqui e talvez ele replique para cima. Então, olha, nós temos um primeiro alvo de Fibonacci, que já foi atingido durante essa semana aqui, e o segundo alvo de Fibonacci prestes a ser atingido. Ok? Então, isso carrega uma tendência grande, né? Toda essa força compradora aqui, ela entrou novamente e ela vai fazer esse movimento andar mais um pouco. Tá, pessoal? Então, para quem está começando agora na Bolsa de Valores e pretende
acompanhar um ativo que tem uma movimentação mais tranquila, não tem muita volatilidade em relação a ação, dólar, índice, notícia interna, né, notícia externa, o presidente falou isso, falou aquilo, então ele não é tão volátil assim em relação a fatores externos. Ele está ligado sim ao mercado físico, né, porque tem lá plantio, colheita, exportação, mercado interno e tudo mais, mas ele tem uma movimentação muito própria, né? O milho carrega muito a sua movimentação própria. Então, se você tem mil reais para colocar como garantia, mais uns 500, 600 reais para deixar na sua conta corrente da corretora, é um ótimo ativo para que você comece a operar com muita tranquilidade, né? Você consegue trabalhar com gráficos mais longos, né? Então trabalhar com gráfico diário ou trabalhar com gráfico de 60 minutos, né? Se você colocar no gráfico de 60 minutos, ele dá muito sinal de entrada, né? Então você não precisa ficar olhando toda hora o gráfico, você faz uma entrada, deixa uma entrada programada lá, vai fazer suas atividades, daqui uma hora você volta para ver, né? Tá certo? É claro, no momento que nós estamos vivendo aqui, hoje, né? Dia 15 de outubro de 2020, nós já estamos com um movimento de alta bem grande, né? Então talvez seria adequado você ficar atento aí a uma movimentação, porque entrar nesse momento aqui, numa posição de compra, talvez seja um pouco esticado demais, né? Não que a gente saiba o que vai acontecer amanhã, né? O mercado sabe o que vai fazer, a gente só vai acompanhando o que está acontecendo. Mas é importante você ficar atento porque é possível que venha uma correção aí, né? Nós já tivemos aqui, olha só, uma perna de alta importante desde a última entrada aqui, ó. Vamos ver aqui quantos dias isso aconteceu. Ó, foram 20 dias até uma correção, a correção durou 6 dias, depois ele fez uma outra perna de alta aqui, de mais 6 dias, corrigiu durante 3 dias e agora já está há 18 dias com uma movimentação de alta, né? Então é possível, é saudável que venha uma correção até mais ou menos perto da região aqui de R$ 67, R$ 70 de novo, para depois ele caminhar de mais um pouco rumo aí aos R$ 80, né? Pessoal, não sabemos o que vai acontecer, né? Não estou tentando adivinhar nada aqui, eu só estou trabalhando em cima do gráfico e a gente sabe que toda movimentação de alta tem uma correção que é a realização dos lucros, né? Quem começou comprando aqui embaixo, em algum momento vai vender para encerrar a sua posição, né? E isso está se desenhando de novo. Vai acontecer amanhã? Vai acontecer a semana que vem? Não sei. Né? A gente não pode afirmar nada. O que a gente sabe é que vai acontecer em algum momento. E se essa correção vier, você pode preparar, né? Ficar preparado para isso. E do mesmo jeito que você consegue operar na ponta compradora, ou seja, eu compro um contrato de milho para esperar a sua alta, eu também posso operar vendido. Então eu vendo um contrato de milho, assim como pode ter acontecido nesse momento aqui, né? Eu vendi o contrato de milho aqui para recomprar aqui embaixo. Né? Então eu pego aí esses 3 dias de queda e do mesmo jeito que eu faço a operação na ponta compradora, eu faço a operação na ponta vendedora. Tá certo? Fiquem tranquilos que você não vai receber um caminhão de milho na sua porta. Né? Você vai simplesmente trabalhar com contratos financeiros, a liquidação desse contrato é de modo financeiro. Né? E aí você trabalha junto com o mercado, dando liquidez para o mercado de futuros. Ok, pessoal? É um ativo muito simples, né? Não precisa ficar tanto tempo na frente do computador, mas é lógico que você precisa ter um pouquinho de conhecimento de análise gráfica, né? Ficar de olho nos fundamentos também do mercado físico, ver como é que está acontecendo toda a movimentação em relação também a dólar, porque está ligado à questão da exportação, se bem que ele não tem uma ligação tão direta assim, né? Mas ele segue ali uma movimentação de acordo com dólar. Se tiver uma queda ou uma alta muito brusca, isso vai interferir de alguma maneira, mas caso contrário, ele segue a sua linha de movimentação muito própria, muito particular. Tá bom, gente? É isso. Então, como ganhar dinheiro com milho a partir de R$ 1.000? Né?
É só você fazer abrir a tua conta aí na corretora de valores, procure as suas corretoras, né? Hoje tem corretoras com diversas taxas, algumas sem taxa. Eu estou falando da Clear aqui porque é a que eu opero, mas também não tenho nenhum vínculo com eles, não faço propaganda deles, né? Eu estou falando do que eu faço aqui, e não quero também incentivar ninguém a abrir conta nessa ou naquela corretora, né? Eu sou independente aqui, posso operar em outra corretora amanhã sem problema nenhum, né? Aquilo que for mais confortável para vocês. Procurem, hoje tem diversas corretoras no mercado, todas elas têm bons serviços, oferecem lá condições de você trabalhar com plataformas de negociação home broker no celular ou no computador. Façam uma pesquisa, isso é importante. Pesquisem bastante. E tudo que a gente está falando aqui, né, assim como eu estou falando para vocês aqui, existem outras pessoas falando no YouTube, em diversos canais. Não acreditem em tudo, né, porque não existe setup milagroso, não existe operações 100% garantidas. Não, você está entrando num ambiente de risco. E quando você está exposto ao risco, você pode ganhar ou você pode perder. O que é importante é que quando você ganhe bastante, e quando você perca pouco, né? Esse manejo de risco é importante para você, no longo prazo, ganhar. Se você achar que você vai entrar na Bolsa de Valores hoje e comprar 1, 2, 3, 4 contratos de milho hoje, daqui a um mês você fica rico, é um pouco arriscado a gente falar sobre isso. Tá? No longo prazo, você tem que ter uma consistência. E para adquirir consistência, você precisa estudar bastante, seguir bastante gente, olhar, fazer curso, ler bastante, assista várias pessoas falando de mercado, né? Procure conhecer como funciona o mercado financeiro. Não é um ambiente muito amistoso, apesar de ser muito encantador, assim, né? Você começa a entender, você fica encantado com a movimentação financeira. Né? Vai ter dia que você vai perder, então você precisa ficar atento a isso também, saber que isso vai acontecer. Não é sempre maravilhoso, mas em dias que você pega uma boa tendência, você faz um bom ganho sim, né? E é preciso estudar, assim como qualquer outra profissão é preciso estudar. Tá bom, pessoal? Era isso por hoje, é um vídeo rápido assim, só para deixar vocês aí contentes que é possível, né? Muita gente fala que trabalhar com bolsa de valores é um cemitério de pessoas aí de dinheiro? Não. É claro que sim, se você for trabalhar com índice, dólar, e quando você não sabe o que está fazendo, você vai deixar muito dinheiro para outras pessoas ganharem. Mas se você começar com um ativo como esse, que tem uma tendência muito clara, e pegar no começo da tendência, você faz a movimentação, acompanha essa movimentação e consegue obter bons retornos. Tá? Principalmente num ativo como esse, que a cada R$1 que você investe, se ele andar R$1 no dia, você ganha R$450. É realmente fantástico, né? Mas estudem bastante, olhem primeiro, observem, abram as suas contas na corretora e operem muito na conta demo, né? Operem na conta de demonstração, porque lá você consegue testar todos os seus setups, você consegue testar suas estratégias, consegue acompanhar a movimentação e entender como essa movimentação acontece durante um dia de pregão, né, sem arriscar o seu capital. Simulando ali, você consegue entender se funciona ou não. Né? Operando com indicadores, operando com médias, operando com setups que você vai procurar por aí. Tá certo, gente? Usem as contas de demonstração. Testem bastante antes de fazer qualquer operação na conta real. Porque no começo a gente acaba perdendo sim. Tá? E aí ninguém gosta de perder, nem que seja R$1. Né? E nem na conta simulada, tá, gente? Na conta simulada, quando você perde, também você fica bravo. Então, aproveite para testar. Tirem um tempo para operar na conta de simulação para que você tenha certeza daquilo que você vai fazer na conta real, tá? Porque a hora que entra na conta real, qualquer variaçãozinha para negativa aqui, o seu coração vai bater mais forte, você vai sentir o frio na barriga e vai falar, puxa vida, eu vou perder tudo. Não. É por isso que é importante testar na conta de simulação, para que você veja, por exemplo, uma movimentação que aconteceu num dia como esse aqui, olha, dia 9 de outubro, que simplesmente o milho fechou num dia de alta, bonitão, no dia seguinte ele veio, pegou todo mundo de surpresa aqui, fez uma movimentação lá embaixo, muitas pessoas que compraram nesse dia que talvez tinham colocado seu stop ali, ele veio, estopou todo mundo, movimentou mais um pouco e depois ele foi embora, olha lá. Foi embora, está em alta de novo. Tá? Então é importante que você consiga entender que essa movimentação aqui durante um dia
Acontece, ó, em 3 horas ele variou 3 pontos, né? Ele veio da máxima do dia para a mínima do dia em 3 horas. E depois ele andou de novo no movimento de alta. Tá, e se você não está preparado, o que você faz? Você entrou aqui na abertura desse dia, comprou. A hora que o mercado andou um pouquinho para baixo, você assustou, você vendeu. Quer dizer, você deixou aqui 1,90, né? Quase R$ 2. Se você, um contrato, R$ 2 dá R$ 900, né? Só que se você conhecesse essa movimentação e soubesse que isso poderia acontecer, você pode deixar o seu stop um pouquinho mais longo, acompanhar o movimento, né, do dia, e aí você vai operando com mais tranquilidade, tá? Então, façam isso na conta simulada, operem bastante na simulação, para que vocês não percam dinheiro, tá bom, pessoal? Então é isso por hoje, dá um like aí nesse vídeo se você gostou, comenta com a gente aqui o que vocês querem ouvir, a gente está disposto a compartilhar aprendizado, então na verdade a gente não vem aqui para ensinar ninguém, né? A gente também está aprendendo e o canal é para isso, é para que a gente possa compartilhar nossas experiências, aprender cada vez mais, conhecer mais alguns setups, conhecer mais sobre operações, né? E ajudar essa comunidade a crescer, tá bom? Então dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém que está começando a operar agora. A minha proposta nesse canal aqui é trazer conhecimento de uma maneira muito didática, muito simples, não é ficar falando difícil aqui, porque quando eu comecei há quase 2 anos atrás, também eu ficava procurando canais que explicassem de forma mais fácil o que é difícil, né? E é difícil encontrar pessoas que tenham uma didática mais apropriada para quem está começando, né? Então, a minha ideia aqui é justamente essa, é compartilhar com vocês de modo tranquilo, simples. É claro que tem uma questão de análise técnica que é preciso conhecer um pouquinho, mas para isso tem outros canais que falam bastante sobre análise técnica, sobre padrões gráficos. Eu não vou entrar aqui falando nisso porque não é essa a proposta, tem muito material para isso já no YouTube, vocês vão encontrar. E o nosso bate-papo aqui é para a gente aprender cada vez mais, tá bom? Então um grande abraço para vocês aí, chegando a sexta-feira, amanhã é um dia de movimentação de milho importante, né? Porque está muito ligado à questão de dólar, à questão de exportação, o mercado físico aí fechando algumas posições, abrindo outras, né? Daqui a pouco já começa a negociar o contrato de janeiro, tá bom? No próximo vídeo eu falo dos contratos de milho, como é que eles são operados, os tempos, as datas de vencimento, tá legal, gente? Então, um grande abraço para vocês aí. Por hoje é isso. Siga a gente lá nos nossos outros canais, dá um like nesse vídeo aí, curta pra gente aí para fazer crescer o nosso canal quanto maior, tá bom? Quanto mais puder. Um grande abraço, pessoal.